Sim Notícias. Oferecimento. Móveis Rimo. Seu sonho. Sua casa. Ótica Veja. Há 46 anos sua melhor visão. Centro Linhares. Olá, começa agora o nosso Sim Notícias, trazendo para você os principais destaques da nossa região. Vamos conferir na edição desta segunda-feira. Um idoso que se feriu em um acidente na rodovia de Pontal do Ipiranga na semana passada acabou morrendo no hospital. Aracruz voltou a registrar um homicídio após 50 dias sem morte violenta na cidade. Teve também um acidente envolvendo um caminhão em Aracruz. Os impactos da pandemia no aprendizado de crianças e adolescentes. Sobre este assunto, confira a análise e os comentários da jornalista Jussara Carvalho, nossa colunista aqui do Sim Notícias. O projeto Vivência e Arte da Secretaria de Assistência Social de Linhares retomou as atividades presenciais. Vamos também a São Mateus com João Batista, que traz os destaques de toda a região. Veja ainda a coluna Saúde e Bem-Estar com a fisioterapeuta Adriele Monteiro e os destaques do nosso esporte. Esses e outros assuntos agora aqui na sua Rede Sim de televisão. Essa é da Terra. Aracruz voltou a registrar um homicídio após 50 dias sem crime violento na cidade. Bom, veja agora este assunto e também informações de um acidente no final de semana em Aracruz. Um caminhão tombou na manhã deste domingo na rodovia S-257, que liga Aracruz a Ibiraçu. O acidente foi por volta das 8 da manhã, deixando a pista interditada para limpeza e remoção do veículo. 3 pessoas tiveram ferimentos leves e foram socorridas. A seção de trânsito do 5º Batalhão pede aos motoristas que respeitem os limites de velocidade. Na última sexta-feira, o adolescente Henrique dos Santos, de 16 anos, morador de Aracruz, foi vítima de homicídio por disparo de uma arma de fogo na Praça Monsenhor Guilherme Schmitz, no centro da cidade. O crime aconteceu por volta das 8h30 da noite. Imediatamente, os policiais militares do 5º Batalhão iniciaram uma operação para identificar e localizar o autor dos disparos, que logo foi identificado como suspeito outro adolescente de 17 anos. Ele foi encontrado e apreendido pela PM e confessou que cometeu o crime, pois estava sendo ameaçado. O município estava sem registrar nenhum homicídio desde o dia 26 de maio deste ano. Aracruz ficou um período de aproximadamente 50 dias sem o registro de homicídios. O último foi registrado no dia 26 de maio, em Itaparica, e também isso é fruto de um trabalho incessante de operações feitas no centro da cidade, feitas na orla, feitas nas áreas norte, sul e também nos outros municípios que compõem a região. Então o 5º Batalhão ele tem trabalhado incessantemente para coibir esses crimes que envolvem a pessoa, em especial os crimes de homicídio na região. E foi sepultado no final da tarde desta segunda-feira em Linhares o aposentado Denerval de Almeida Carvalhais, de 73 anos. Ele estava num dos carros envolvidos no acidente na semana passada na rodovia de acesso a Pontal do Ipiranga. A esposa de Denerval também se feriu no acidente, mas já recebeu alta do hospital. A batida envolveu 3 carros, um deles o carro de Denerval. Segundo a polícia, o causador dessa tragédia fugiu do local do acidente e até agora não foi localizado. Mudando de assunto, as atividades presenciais do projeto Vivência e Arte, desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social de Linhares, estão de volta. Várias oficinas de arte são realizadas com idosos, seguindo, claro, os protocolos sanitários. Há mais de 16 anos, o projeto Vivência e Arte oferece aos idosos de Linhares autoestima, autovalorização e alegria através de diversas atividades. Uma dessas atividades é a dança do ventre para mulheres da terceira idade, que desde 2019, com o apoio do coordenador Samuel Rony, ganhou forças e voltaram a ser ministradas. Uma atividade que não é muito comum na terceira idade, há alguns anos vem atraindo algumas vovós de Linhares. Paradas desde o início da pandemia, agora elas estão de volta trazendo alegria através da dança.
O projeto Vivenciarte é um projeto social vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social. Foi criado pelo professor Samuel Rony. Ele faz parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Esse projeto ele existe há 16 anos e agora ele ganhou autonomia, né? O professor Samuel Rony, ele que dava as aulas, era o professor de dança das meninas há muitos anos. E o Vivenciarte ele não é só dança, ele tem passeios, ele tem atividades extras, ele faz apresentações em escolas com as meninas do grupo de dança do ventre. As aulas que movimentavam o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, da Prefeitura de Linhares, no bairro Interlagos, tiveram um retorno da última semana, mas conta com alguns critérios para participar. As pessoas que podem participar, os idosos, no caso, é porque o Vivenciarte ele só atende idosos de 60 anos ou mais. Então, os idosos de 60 anos ou mais, que são referenciados pelos CRAS, podem participar desse projeto, né? É só vir até o CRAS, que seja vacinado da gripe e da primeira e segunda dose da vacina. A pandemia mostrou como é importante o cuidado com a saúde. E para as vovós do CRAS, as aulas lhes dão mais disposição e autoestima. Para mim foi um incentivo, assim, que o Samuel logo no começo, né? Ele me convidou para vir. Aí vim, fiz a primeira aula, eu apaixonei, né? Já fui fazendo roupas, fui comprando cinto, já fui comprando tudo que era da dança do vento. Eu olhava na internet e fazia tudo, né? Porque eu sou costureira, né? Então eu mesmo faço. Eu estou me sentindo muito feliz, porque a gente não tinha atividade nenhuma em casa. Assim mesmo eu fazia um exercíciozinho, lembrava o que ele me ensinava, mas não é igual a ele, né? Eles. As mulheres da comunidade e dos bairros vizinhos podem desfrutar gratuitamente das aulas, que vale lembrar que estão seguindo todos os protocolos de segurança para que tudo funcione bem. Tem que passar o álcool nas mãos, tem um distanciamento, usa máscara. Mesmo que elas já tenham tomado a primeira e a segunda dose, é muito importante que estejam usando máscara. Tem um trabalho importantíssimo, né, realizado pelos CRAS aqui do município, o projeto Vivenciarte, que promove, né, alegria, interação e integração com os idosos. Vamos trazer agora os destaques do nosso esporte com ele, Altemar Félix. Cláudio, hoje é dia dos nossos vizinhos no Campeonato Capixaba da Série B, a segundona, né? O Forte Rio Bananal, nome fantasia deste clube empresa que tem parceria com a prefeitura do município vizinho, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes, estreou perdendo 2-1 para o Nova Venécia. Gabriel Beck e Dodô marcaram para o time da terra de Richarlison, capixaba das seleções brasileiras principal e olímpica, e o veterano Rony Clay descontou para o Forte Rio Bananal. Com isso, o Nova Venécia, que obteve a sua segunda vitória fora de casa, lidera o Grupo A da competição. Vamos conferir então a tabela. A classificação do Grupo A, em primeiro Nova Venécia com meia dúzia de pontos, em segundo Sport com 3 pontos, terceiro Aster, que tem 1 pontinho só, e o CTE Colatina está em quarto, também com 1. O Sport ou Forte Rio Bananal ainda não tem pontos na competição. Então vamos acompanhar mais de perto para você o Grupo A da competição. Por quê? Porque nele estão representantes aqui do norte do estado. Sucesso para os nossos vizinhos. Valeu, Altemar. Obrigado pela participação. Veja como fica o tempo nesta terça-feira de inverno. Tem frente fria prevista aí para o nosso estado, hein? Vamos conferir. A terça-feira vai ser de sol entre nuvens com possibilidade de chuva fraca. As temperaturas caem bastante. Linhares com mínima de 15, máxima de 24 graus. Colatina terá mínima de 16 e a máxima de 23. São Mateus com variação entre 19 e 24. Já em Vitória, a mínima prevista de 18 e a máxima de 25 graus. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem João Batista, direto de São Mateus, trazendo os destaques da Rede Sim por lá. Voltamos daqui a pouquinho. Bom, de volta agora com o nosso segundo bloco do Sim Notícias de hoje. Vamos direto a São Mateus, vamos conversar com o João Batista, que já está aqui conosco, trazendo os destaques da região. Olá, João Batista, bem-vindo.
Boa noite, Cláudio. Boa noite, amigos que acompanham o Sim Notícias. Infelizmente, os acidentes envolvendo motociclistas são cada vez mais frequentes aqui na região. E a maioria com gravidade. Um jovem de aproximadamente 28 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Roberto Silvares em estado grave, após a moto que ele conduzia colidir contra um guarda-reio. O acidente aconteceu na S-315, na comunidade do Nativo, na zona rural de São Mateus. E nós não temos informações sobre o andamento do estado de saúde da vítima. E para controlar a velocidade dos veículos nas laterais da BR-101 em São Mateus, 2 radares já estão funcionando com velocidade de 60 km. Em São Mateus, 2 radares já estão funcionando com velocidade de 60 km. Os radares chegam após registros de acidentes com mortes nas laterais, onde os motoristas não respeitavam as placas de sinalização. E um outro destaque aqui do norte do estado aconteceu em Nova Venécia. A Defesa Civil interditou um parque nesse final de semana após 2 adolescentes serem arremessadas de um brinquedo chamado de Sombrinha. As meninas sofreram ferimentos leves e nas redes sociais foi divulgado um vídeo que mostra o exato momento em que tudo aconteceu. Em nota, a Polícia Militar informou que não foi acionada, apenas tomou conhecimento desse acidente através das redes sociais. Agora nós vamos mudar de assunto para falar de uma boa notícia que vem da cidade de São Gabriel da Palha. A Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo de São Gabriel da Palha, para fortalecer e qualificar a mão de obra da cidade, fez parcerias abrindo vagas em cursos que estão beneficiando quem precisa voltar ou entrar no mercado de trabalho. Através da Sincotur, que é a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, nós temos um setor que é em parceria com o Senai e com o Sebrae, e através desse setor nós trazemos as capacitações para São Gabriel da Palha. Nós já inauguramos uma escola de costura em parceria com o Senai, em parceria com a Univest. Univest é a União dos Empresários da Indústria aqui de São Gabriel da Palha, e o Sinvesco, que é uma entidade aí a nível estadual, também dos empresários da área de confecções. Esses cursos já começaram, cursos de mecânica e de costura. Essas pessoas que estão se formando, elas não conseguiram emprego porque não tinha capacitação, e muitas funções na área industrial precisam estar capacitado. E aí essas pessoas estão lá sendo qualificadas, vão passar por 3 meses de treinamento, e o legal disso é que elas já vão sair empregadas. Aquelas pessoas que tiverem mais de 70% de aproveitamento, as indústrias têm um compromisso com a gente de poder fazer o primeiro contrato de experiência e depois do contrato de experiência efetivar o profissional realmente como funcionário. O secretário ainda falou sobre o estudo de viabilidade para a implantação do polo industrial na cidade. A gente precisa organizar as indústrias em regiões específicas, em distritos industriais. E aí, no começo do mandato, o prefeito Thiago Rocha conversou comigo e foi um pedido dele, né, que vamos estudar uma área e liberar essa área para poder as empresas que quiserem construir ali os seus galpões e desenvolver geração de emprego e renda na cidade, que venham para essa região. Então nós já estamos estudando a viabilidade, estudando questão de licenciamento para poder fazer com que isso se torne realidade São Gabriel da Palha. E um dos projetos que está fazendo sucesso é o Emprega Mais, que integra a mão de obra de prestadores de serviços, a mão de obra que está disponível e as empresas. Nós estamos conseguindo realizar um encontro entre a vaga que tem no mercado de trabalho do comércio, da indústria e dos prestadores de serviço com a mão de obra. São Gabriel, por ser uma cidade do interior, não tem aqui essas empresas que fazem recrutamento e seleção. Nós decidimos, através da prefeitura, colocar esse serviço à disposição da população. Então, como que funciona? O empresário, ele envia um e-mail para o nosso e-mail, sincotur@sãogabriel.es.gov.br, e ali a gente recebe as vagas. Essas vagas de emprego, nós divulgamos elas nos nossos canais de comunicação,
e as pessoas aparecem, preenchem uma ficha, deixam o seu currículo e nós encaminhamos essa mão de obra para as empresas. Então nós fazemos o recrutamento dentro da prefeitura e a empresa ela fica responsável por fazer a seleção do candidato. E esses foram os nossos destaques de hoje. Cláudio, voltamos ao estúdio em Linhares com você. Uma boa noite a todos. Aquele abraço. Obrigado, João, pelos destaques aí de São Mateus. Vamos saber como abriu esta semana o mercado do café. O Arábica tipo 6 está cotado a R$ 795 a saca. O Arábica 7, R$ 628. Já o Conilon tipo 7 abriu a semana valendo R$ 504 a saca. Agora a gente segue para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem uma reportagem sobre os impactos da pandemia na aprendizagem, de crianças e adolescentes e, claro, também no ensino superior. Confira ainda a análise da jornalista, nossa colunista Jussara Carvalho, já depois do intervalo comercial. Bom, minha gente, de volta com o nosso terceiro e último bloco de hoje. Já está comigo aqui a nossa comentarista, jornalista Jussara Carvalho. Antes dela cumprimentar a todos, vamos exibir uma matéria falando um pouquinho sobre o ensino durante esse período de pandemia. Enquanto a rede pública de ensino se prepara para o retorno presencial das aulas, especialistas avaliam os prejuízos causados pela pandemia no aprendizado dos alunos. Aqui em Linhares, um simulado está agendado para esta semana e vai avaliar o nível de aprendizado dos estudantes. As aulas presenciais já estão suspensas por um bom tempo e a volta dos alunos à escola está acontecendo de forma gradual por conta do risco de contaminação pela Covid-19. Nesse período, os alunos estudaram de forma remota. Com a vacinação aumentando, a probabilidade de as aulas voltarem ao normal se aproxima, mas ainda não temos como saber como está a qualidade do ensino desses estudantes. Por conta disso, será aplicado um simulado para avaliar melhor essa situação. Nós acreditamos que o impacto tem sido grande na aprendizagem. Nós não temos a ilusão de que tenhamos bons resultados com esse simulado, mas o propósito dele, o objetivo dele é identificar todas as habilidades e competências que não foram aprendidas e, a partir daí, traçar ações para resgatar aquilo que o aluno não conseguiu aprender em casa. Quem acompanha as aulas de casa reclama de não conseguir manter a concentração no estudo. No computador você está ali, você tem acesso direto à internet. Você pode se distrair de forma muito fácil, simplesmente abrindo uma nova aba. O que na escola não é bem assim. Você está ali com a turma, todos estão de olho em você, inclusive o professor, que pode chamar a atenção, caso você não esteja prestando atenção. E segundo os especialistas, o fato dos alunos estarem distantes da escola, dos professores e dos colegas de classe vai gerar um impacto na qualidade do ensino. É diferente a criança ficar 4 horas na frente de uma tela e 4 horas na frente de um professor. É totalmente diferente essa relação que ele tem professor-aluno, professor-colega, as brincadeiras, os bate-papos, a aprendizagem se torna bem mais significativa nessa interação com o outro. Enquanto a criança está ali, ela tem de intermédio ali para a aprendizagem uma tela de computador onde ela fica 4 horas ou até mais sem essa interação. Dificuldades essas que foram identificadas pelo Enzo, que é estudante da rede pública. A falta de acessibilidade para uma grande parte das pessoas que contam com a carência de internet e dispositivos, estimulando assim a desigualdade social e a falta de ensino que vem afetando muito e crescendo muito no Brasil desde o começo da pandemia. Segundo a psicopedagoga, esses são os principais reflexos do ensino remoto. Nem nossos professores, nem nossos pais, nem nossas crianças foram preparados para esse ensino remoto. Foi pego assim e não tivemos tempo de preparo. Ninguém foi preparado para dar essas aulas remotas, como seria administrado, como elas seriam feitas. Então, vamos lá, vamos fazer. Então, estão acontecendo vários casos gravíssimos, porque crianças que não querem mais ir para a escola porque se acostumaram a ficar dentro de casa em frente à tela do computador. E crianças que querem ir para a escola, querem muito, choram porque querem ir para a escola, querem ver os amigos, querem ver o professor, querem ver os colegas. Então, se pararmos para fazer uma análise,
o impacto, eu acredito sim, que está mais negativo do que para positivo. Muito bem, vimos aí, Jussara, os impactos, né, da pandemia sobre a educação. Está aqui mais uma vez a nossa colunista, a jornalista Jussara Carvalho, para nos ajudar a entender um pouco esses detalhes. Bem-vinda de volta, tudo bem? Tudo bem, quero saudar você e quero saudar a quem nos assiste e falar, realmente é um grande desafio. Esse diagnóstico que vai acontecer aqui, já aconteceu na rede pública estadual, e nós trouxemos esses dados para a gente até comparar entre o ano passado e esse ano o prejuízo que aconteceu. Nós estamos aqui com os gráficos da educação fundamental. Então, em julho do ano passado, quer dizer, no início, né, do reflexo da pandemia, tinha acabado as aulas de pandemia. O azul, então, foi de julho do ano passado e o laranja reflete já de março deste ano. Então, como é que foi feito esse diagnóstico? Foram aplicadas provas, 100 questões, e ali a gente vê em matemática, no ano passado, 71% de acerto, esse ano 56%. Olha como que caiu, né, Jussara? Por ensino fundamental do 6º ano, e aí vai. O diagnóstico foi feito do 3º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. Nós temos um gráfico também no ensino médio, mostrando... Vamos ver lá o ensino médio, como é que se comportou, né? O próximo gráfico. Isso. O prejuízo para todo mundo, né? Também, olha, lá de 49 para 40, de 67 para 60 na matemática, língua inglesa, química, física, biologia. Então, aliás, essa turma do ensino médio aí, num momento importantíssimo, essas matérias que elas vão pegar o Enem logo em seguida. Exatamente. Né? Foi a turma que estava se preparando para o Enem do ano passado e também desse ano. Né? Isso não tem jeito, esse prejuízo é real, já está diagnosticado. É real, e esse diagnóstico está mostrando exatamente isso, que há que se fazer alguma coisa para consertar esse prejuízo. Não dá para passar para frente e ignorar que ele aconteceu, porque ele realmente vai refletir na vida profissional do aluno, nesses desafios que ele tem de Enem e vestibulares que algumas faculdades ainda aplicam. Então, você falou do diagnóstico em nível estadual, a rede municipal também Linhares, a secretária acabou de falar que vai aplicar um simulado, né, na próxima quarta-feira. Tudo isso para ter uma ideia de como está o cenário, né? Eu acho muito importante esse diagnóstico, porque fica muito empírico. Eu sei que houve prejuízo, mas que prejuízo foi isso? Qual foi o percentual de declínio, de desempenho, de queda no desempenho? E o que é preciso fazer? Então já tem propostas, né, o próprio governo do estado colocou que já tem propostas relacionadas a reforço, já institucionalizado, ou no contraturno, ou na própria sala de aula. Para compensar essa perda, né? Para compensar, porque não existe, né, essa coisa de deixar realmente passar. Não dá. Outra coisa, Jussara, com relação ao professor, né, o que você teria a dizer para o professor que vai pegar esses alunos agora no presencial, que devagarinho a gente está voltando, né? Eles têm aí um desafio enorme, né? Sim. Eles estão conscientes de que há uma perda, mas é o que a gente falou. Em que medida ela aconteceu? Porque eles vão ser os agentes principais na recuperação desse aluno, no retorno desse aluno, em que medida eles vão inserir. Porque, né, esses alunos, eles viram de alguma forma a disciplina. No ensino remoto, a gente fala, foi ruim, mas foi um remédio. Não tinha outro. Não tinha outro jeito. Então, como de novo repassar tudo isso, porque o aluno se sinta entediado, ele está vindo com uma expectativa muito grande para a sala de aula agora, o retorno, o reencontro com os colegas, com o próprio ambiente escolar. Agora, o que não pode é passar o aluno e achar que está tudo certo, sem ter essa recuperação aí, né, desse conteúdo. Por exemplo, a gente vê que não houve reprovação. Foi uma decisão tomada, há controvérsias entre alguns criticam, alguns apoiam. E realmente é muito difícil nesse momento dizer que tudo que se fez foi acertado ou perdido. Mas eu acho importante esse diálogo, essa consciência que os diretores, que os administradores, né, da educação estão fazendo, e essa consciência que o professor deve ter, que ele tem realmente um grande desafio, né, na vida. Para a gente finalizar, a turma do ensino superior também ficou no prejuízo, de certa forma. Também ficou. Às vezes as pessoas acham que é mais fácil o aluno do ensino superior estudar remotamente. Porque é adulto. Porque é adulto, mas eu acho que o grau de dificuldade é o mesmo. Também né? Grande, né? Então também, e assim, a gente está vendo que as faculdades, a não ser as particulares que já voltaram, as escolas públicas, as faculdades públicas ainda estão... Não tem nem menção de voltar. Não estão definindo a volta. Isso também é um prejuízo. Eu vejo muito prejuízo lá no final dos cursos, dos estágios, quer dizer, aquela coisa presencial, as áreas de saúde, por exemplo, que precisam... Dos estágios. Dos estágios da prática, mas em todas as áreas, né? Em todas as áreas do conhecimento precisam.
se não fosse necessário, as escolas não existiam. Né? A gente está fazendo essa crítica aqui, né, gente? Mas claro que, como disse a Jussara, o ensino virtual foi o que era possível naquele momento de pandemia, né? Agora, devagarinho, a gente precisa corrigir o que ficou de prejuízo ou não, né, Jussara? E nos adequarmos também, porque foi muito... tipo goela abaixo, rápido, tem né? que ser, vamos fazer. Achei muito importante as instituições que rapidamente se organizaram para oferecer esse ensino dessa forma, mas há que pensar que há muito a aprimorar e, acima de tudo, olhar para aquele aluno que não estava acostumado, né? Exato. Alguns não tinham nem acesso à internet, tinham dificuldade também nesse ponto. E muitos não tiveram o ensino remoto, isso é muito importante dizer. A gente diz, mesmo que algumas cidades tenham colocado à disposição alguma coisa, mas nós temos muitos alunos que não tiveram aula, efetivamente, não tiveram um celular ou uma internet. Acesso nenhum. Nenhum. Tá, Jorge. Jussara, obrigado, viu, pela participação mais uma vez. A Jussara vai estar sempre conosco aqui comentando esses assuntos relevantes, importantes, né, para você entender um pouco mais. E na próxima segunda-feira vai estar aqui de volta. Obrigado, viu? Tá bom, obrigada a vocês. Tá joia. Gente, e agora vamos convidar a Adriane Monteiro trazendo uma dica de saúde para você na coluna Saúde e Bem-Estar de hoje. Sabe aquela espreguiçada que a gente dá ao acordar? É bom, não é? Você sabia que um bom alongamento pode mudar seu dia para melhor? A rotina estressante faz com que a gente se esqueça que o nosso corpo precisa de movimentos e exercícios específicos para se manter saudável. Exercícios terapêuticos trazem diversos benefícios, mas tirar 10 minutos do seu dia e se alongar é uma ótima estratégia para que você mantenha sua saúde física diária. Os alongamentos são exercícios voltados para o aumento da flexibilidade muscular. É uma prática fundamental para o bom funcionamento do corpo, que além de prevenir lesões, proporciona mais agilidade e elasticidade. É bom lembrar que o alongamento pode ser feito em qualquer hora do dia. Procure um profissional da saúde e busque praticar alongamentos todos os dias. Você vai ver como seus dias vão mudar para melhor. Lembre-se, cuidar de si é um ato de amor. Obrigado, Adriane, pela participação. Uma excelente semana. Te aguardo na segunda-feira com mais uma coluna Saúde e Bem-Estar. E você continue acessando nossas redes sociais. Instagram da TV Sim, Facebook, no YouTube TV Sim Oficial. Compartilhe os nossos vídeos, dê seu like. E o WhatsApp que é o 996224547. Rede Sim de televisão. Essa é da Terra.